Para a nossa reflexão, nós vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 13. E nós leremos do verso 14 até o verso 20, a primeira parte. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero aproveitar este momento para agradecer de um modo muito especial a presença conosco do Francisco. O Francisco está nos visitando aí pela primeira vez. Francisco, está aí no fundo, né? Muito obrigado, meu querido. Sinta-se abraçado por nós, não é? Se não fosse a pandemia, a gente até pediria para você ficar de pé e dar um abraço aí dos irmãos que estão mais próximos. Mas nós estamos tomando todos os cuidados necessários. Mas é uma grande alegria a sua companhia e a sua presença conosco nessa noite, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Segundo livro dos Reis, no capítulo 13, irmãos, a partir do verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Que Deus, irmãos, na sua misericórdia e na sua bondade, aplique a sua palavra mais uma vez aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos estar com os nossos corações abertos e receptivos para receber aquilo que Deus quer ministrar a nós através da sua palavra e do seu servo que vos fala. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler, como os irmãos puderam perceber, nos remete ao final da vida do profeta Eliseu. Eliseu foi o discípulo, ou antes foi o auxiliar e o discípulo do profeta Elias. Eliseu era aquele que deitava a água sobre as suas mãos e que mais tarde se tornaria o seu sucessor, como Deus havia designado. E depois de um ministério, meus irmãos, vigoroso, intenso e abençoado, que durou cerca de uns 50 anos, o homem que pediu a Elias, antes que esse fosse tomado por Deus na sua presença, porção dobrada do seu espírito, estava então estava concluindo o seu ministério, realizando o dobro de sinais e milagres do que Elias realizou. Mas tal pedido de Eliseu, meus queridos irmãos, a bem da verdade, precisa ser entendido, longe de significar que o seu desejo era ser mais importante e mais poderoso do que Elias, nos reporta
para os direitos do filho primogênito, que sempre recebia a porção dobrada que os seus outros irmãos recebiam. Em outras palavras, o desejo de Eliseu, na verdade, era ser reconhecido como o legítimo sucessor de Elias, que, como já dissemos, refletia o propósito de Deus para a sua vida. E nessa noite, eu quero refletir com os irmãos sobre esse momento da vida de Eliseu. Longe de ser um sermão biográfico, meus queridos irmãos, esgotando assim todos os aspectos, quer da vida, quer do ministério de Eliseu, ao debruçar sobre essa passagem, o nosso desejo é trazer alguns esclarecimentos que julgamos ser oportunos e que, como crentes e servos de Deus, precisamos ter assentados na nossa mente e em nosso coração, principalmente num tempo como esse que nós estamos vivendo. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que servos e servas do Senhor também adoecem, ficam doentes, ficam enfermos. O texto lido nos informa que Eliseu adoeceu, que ele ficou doente, que ficou enfermo. Não obstante ser um homem de Deus, um servo consagrado, um homem a quem Deus vinha usando poderosamente. Tanto é que o rei Jeoás reconhece isso. E quando toma conhecimento, toma ciência de que Eliseu está enfermo, desce lá de Jerusalém para a casa onde Eliseu estava, para visitá-lo. E mais do que isso, diz que chegando lá, debruçando-se sobre o profeta, chorou, e chorou copiosamente. Mais do que isso, olhem para o texto, porque quando ali chega o rei Jeoás para visitá-lo, ao vê-lo naquela situação, ele não se contém e exclama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Irmãos, se vocês forem depois do capítulo 2 desse mesmo livro aqui, para ver o momento em que Elias é tomado pelo Senhor e separado de Eliseu num redemoinho por um carro de fogo, né? Foi levado aos céus num redemoinho, o carro de fogo o separa. Quando Eliseu contempla essa cena, ele exclama justamente as mesmas palavras que o rei Jeoás exclama agora ali no leito da sua enfermidade: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Porque, meus irmãos, se você depois for dar uma pesquisada, você vai perceber que essa expressão era usada respeitosamente num reconhecimento da autoridade espiritual da pessoa a quem se referia. Assim como Eliseu reconhecia a espiritualidade e a autoridade de Elias, o rei agora também reconhece que está diante de um grande homem e de um servo fiel do Senhor nosso Deus. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, o rei Joás sabia quem era aquele homem e o que ele representava. Não só o respeitava e amava, como reconhecia que ele era um homem de Deus, um servo do Deus Altíssimo. Mas não obstante ser quem era, Eliseu adoeceu gravemente. Irmãos, nós precisamos compreender essa realidade. Servos e servas de Deus, mesmo sendo fiéis e amados por Deus, adoecem, ficam doentes, ficam enfermos, não estão isentos de passar por isso em suas vidas. O pastor Devanir compartilhou conosco quinta-feira, por ocasião do culto aqui de ações de graça, que 10% já da nossa igreja, cerca de 30 irmãos, já foram acometidos pelo Covid-19. Desses, graças a Deus, quase a totalidade
já se recuperou, ou estão num processo de recuperação. Outros, meus irmãos nossos, sofrem com outras enfermidades. Também padecem de doenças crônicas, como nós sabemos, e altamente limitadoras. Sabem o que isso significa? Sabem, queridos irmãos, o que isso significa? Nada especial. Pois mesmo filhos amados de Deus ficam doentes. Isso não altera nem o que Deus é e nem o que Deus sente por eles. Não sei se vocês se recordam do bilhete ou do recado que Marta e Maria mandam para Jesus. Você pode depois conferir isso lá no Evangelho de João, capítulo 11. E o recado, meus irmãos, curto, direto, era este: está enfermo aquele a quem amas. E nós sabemos que depois de uns 2 dias, né, de que Jesus recebe esse recado, Lázaro vem a morrer. Mas o que eu quero destacar aqui é justamente o que aquelas irmãs entendiam: que alguém que era amado, que alguém que era querido pelo nosso Senhor Jesus, havia caído enfermo, tinha ficado doente. E eu estou destacando, meus irmãos, esse fato para que os irmãos não deixem nem o coração e nem a alma de vocês serem tripudiados pelo inimigo das nossas almas, por conta, meus irmãos, de uma teologia, de uma doutrina funesta, que muitas vezes anda aí percorrendo o arraial evangélico, dizendo que crente não fica doente, que se for crente fiel e verdadeiro ao Senhor Jesus, não fica enfermo. Como que a Bíblia diz que o contrário? Quem é que está com a razão? Com quem é que nós vamos ficar? Portanto, meu querido irmão, se você contraiu o Covid-19 ou está doente em razão de uma outra enfermidade, saiba de uma coisa, pelo menos de uma coisa: o fato de você ter ficado doente não significa que você é menos crente que os seus demais irmãos. Segundo, não significa que Deus está pesando a sua mão sobre você. Não significa que Deus não se importa e que Deus não te ama. Então isso precisa ficar bem claro. Crentes fiéis, servos e servas de Deus consagrados, não só ficam doentes e enfermos, mas como o texto nos mostra, e isso nós vamos para um segundo ponto, servos de Deus e servas de Deus morrem em decorrência dessas enfermidades. Sabia? Então eu creio que essa é outra realidade que nós, como servos e servas do Senhor, precisamos, meus irmãos, nos lembrar, em tempo de pandemia, num tempo de uma situação que temos passado aí. Mas não estou falando isso para que você fique atemorizado. Eu estou falando isso para que você fique instruído. Conforme o texto que nós lemos no verso 14, olha só o que diz aqui o texto: estando Eliseu padecendo da enfermidade, que o quê? De que havia de morrer. Diferente do que aconteceu com Elias, o seu antecessor, não é? Eliseu passaria, como a maioria e quase a totalidade dos mortais, pela experiência da morte. E essa viria através de uma enfermidade. Porque, meus irmãos, quando nós não morremos por causa de uma doença, nós morremos por conta de outras causas.
Então essa é uma realidade que nós precisamos entender. Não é sem razão que o salmista declarava ou indagava o seguinte: que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Que homem? Salmo 89, verso 48. Um dia, irmãos, todos nós iremos morrer. E como eu disse, pouquíssimos servos de Deus deixaram esse mundo sem passar pela experiência da morte. Elias, como eu disse, foi um desses. O outro, Enoque. Elias foi levado no redemoinho, separado de Eliseu por um carro de fogo. E Enoque, diz a palavra de Deus, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si, o tomou para si. Foi morar com Deus. Fora estes, só os que estiverem vivos quando Jesus voltar é que ficarão livres dessa realidade. Caso contrário, meus irmãos, os restantes terão que enfrentar esse fato. E quando chega a senha, não dá para repassar. Não tem como trocar. Alguns irmãos mais antigos aqui da igreja conheceram a nossa irmã Dona Elisa, mãe do nosso irmão Diácono Walter Barbosa. Era uma figura. Ela costumava dizer que a gente inventava desculpa para a morte. Fulano morreu disso, ciclano daquilo. E ela dizia: na verdade, o fulano e o ciclano morreram de morte. Eu e você vamos morrer de morte. E como diz o ditado popular, meus irmãos, para morrer, basta estar vivo, não é? E se você quiser ficar velho, envelhecer, não morra antes. É simples. É simples. É só não morrer antes de completar aí os anos. E quando nós olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, nós vemos que ninguém morreu antes da hora. E ninguém morreu do mesmo modo. Assim, de uma forma geral, né? Ou seja, só morreu disso. Enquanto alguns morreram aparentemente de velhice ou de causas naturais, como nós diríamos hoje, né? Os patriarcas parece que todos foram assim, né? Velhos, ditosa velhice, né? Já com as canas avançadas, né? Foram recolhidos pelo Senhor. Outros, meus irmãos, não é? Como Eliseu, e nós já citamos aqui, morreram por conta de uma enfermidade que os acometeram. Mas muitos homens e mulheres da Bíblia morreram de modo cruel, torturados das mais diferentes formas, nós sabemos disso. Foram apedrejados, cerrados ao meio, ao fio da espada, queimados, entregues às feras. E como nosso Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, uma morte terrível, para não falar da maldição que era morrer no madeiro. Enquanto que para uns a morte chegou de maneira previsível, outros foram apanhados abruptamente, de maneira abrupta, pela morte. Vocês se lembram de Ananias e de Safira? Estavam chegando no culto. Aliás, certa vez perguntaram a Moody, né? Moody, o que você gostaria de fazer quando Jesus voltasse? Ou quando Jesus voltar? Eu falei: eu gostaria de fazer o que eu estou fazendo agora. Porque ele entendia que o crente tem que estar preparado. Porque a qualquer momento Deus pode nos chamar para estar com Cristo, se Ele não voltar para nos buscar. Então, Ananias e Safira, o próprio rei Herodes, que morreu comido de vermes, no estalar de dedo.
Diferente do rei Ezequias. Vocês se lembram da história do rei Ezequias? Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Coloca a casa em ordem que você vai morrer. Diz que o rei que estava doente virou para o outro lado e chorou, e se coloca na presença do Senhor, clama pelas misericórdias do Senhor, e ganha, um tempo extra de 15 anos. Então, meus queridos irmãos, como nós aqui já falamos, alguns homens e mulheres morreram em ditosa velhice, outros, pelo menos aos nossos olhos humanos, morreram precocemente. Só para ilustrar, lógico que não esgota o assunto da Bíblia nessa direção, mas Raquel morreu quando? No parto de Benjamim, ou logo depois do parto, ou seja, ainda era uma senhora nova. Absalão, o filho de Davi, morreu jovem. João Batista, primo de Jesus, 30 e poucos anos. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Depois Tiago. E sem falar, meus irmãos, de muitas crianças que no tempo, por exemplo, de Herodes, foram o quê? Assassinadas. Menores de 2 anos de idade. A Bíblia ainda relata o caso de homens que morreram assassinados. Milhares morreram por causa da guerra. Outro tanto morreram de fome, ou por conta de uma peste, e algumas dessas enviadas por Deus. Nós estivemos orando pelos pastores que contraíram Covid. Oramos aqui pelo reverendo Cole, pelo reverendo Adilson. Nós oramos pelo meu colega pastor também, colega de classe no seminário, reverendo Daniel dos Santos. E temos orado pelo pastor Jubal agora. Desses, meus irmãos, 2 voltaram para casa. Reverendo Cole, reverendo Adilson. Reverendo Daniel foi recolhido pelo Senhor. Reverendo Jubal está na UTI entubado. E talvez você possa estar perguntando: a quem desses Deus amava mais ou ama mais? Será que esta é a pergunta correta, a pergunta apropriada para fazermos ao Senhor? Será que Eliseu não era amado? Será que o pastor Daniel também não era amado pelo nosso Senhor? Ou outros tantos que servem ou serviram ao Senhor dentro das nossas igrejas e que foram vitimados por essa pandemia? Então nós precisamos, meus irmãos, refletir. Nós não vamos ficar para a semente. E servos e servas de Deus, fiéis, consagrados, não só ficam doentes, mas muitas vezes morrem em decorrência dessas enfermidades. E nós precisamos ter isso de maneira muito clara no nosso coração. Mas à luz do texto, nós podemos afirmar, meus irmãos, que o melhor que pode nos acontecer como servos e servas do Senhor é morrer dentro da vontade de Deus, realizando o trabalho que nos foi confiado. E particularmente, eu acredito que esse é o aspecto mais precioso que nós encontramos no texto lido para a nossa reflexão, onde nós vemos que Eliseu, mesmo prestes a morrer, morreu fazendo o trabalho que lhe foi confiado, servindo ao Senhor. Porque eu posso ler, e você também pode acompanhar-nos nessa leitura, a partir do verso 15, que estando lá, recebendo a visita do rei de aqui Jeoás, rei de Israel, Eliseu lhe diz: toma um arco e flechas. Diz mais: retesa o arco
E aí Eliseu põe as mãos sobre as mãos do rei e disse a ele: abra a janela para o oriente. E disse mais: atira. E ele então atirou. Prosseguiu ele: flecha da vitória do Senhor, profetizando que Deus daria ao rei de Israel vitória sobre os sírios. Disse mais: toma as flechas, fere contra a terra com elas, atira contra a terra. E Jeoás fez isso por 3 vezes. E o profeta fica indignado. Diz: moço, aproveita a bênção. Não é? Deveria ter ferido 6 vezes ou mais, porque se tivesses assim ferido a terra, teria destruído para sempre os sírios. Irmãos, diz o texto que, feito isso, morreu Eliseu e o sepultaram. Morreu fazendo o trabalho que Deus havia confiado. Morreu sendo instrumento nas mãos de Deus. Morreu fazendo a vontade do Senhor. E eu creio que, meus irmãos, que isso é o mais importante e que deveria ser a minha maior e a sua preocupação. Não é se nós vamos ficar doentes, não é se nós vamos morrer de uma enfermidade, porque se não morremos de uma enfermidade, vamos morrer de uma outra forma. Mas o mais importante e que Deus quer que você e eu saibamos é que nós precisamos morrer sendo fiéis a Ele, fazendo o trabalho que Ele nos confiou, tendo alegria em servi-lo. Eu creio que esse é o grande ensinamento dessa passagem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que isso foi o que Deus deixou claro aos seus servos. João, escrevendo no Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, diz: ser fiel até a morte. Mas aqui, meus irmãos, não é até o fim da vida, é se preciso for morrer, como muitos morreram, de maneira cruel, e ainda morrem em muitos lugares do mundo, por conta do Evangelho, e só porque são crentes. Caso contrário, não teriam morrido dessa forma, ou não morreriam do jeito que estão morrendo. Irmãos, Jesus nunca prometeu, Deus nunca nos disse que o caminho seria fácil, que o caminho seria largo, que o caminho seria espaçoso, que nós teríamos muitas regalias. Pelo contrário, Ele nos advertiu, nos exortou, que esse caminho seria sempre estreito e às vezes cheio de espinho, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque não há no mundo privilégio maior do que poder viver e servir ao Senhor. E, meus irmãos, era esse o testemunho que Paulo deixava para Timóteo. Recentemente nós ouvimos o pastor falando sobre esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo está praticamente se despedindo de Timóteo, mas faz um apelo para que ele viesse rapidamente a ter com ele, ou fosse ter com ele, porque ele diz: o tempo da minha partida é chegado. E Paulo não estava assim: ó céus, ó terra, né? Chegou a minha hora. Senhor, passa de mim esse cálice. Não. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu estou morrendo crente. Não tinha mimimi, não tinha revolta no coração. Pelo contrário, esse mesmo apóstolo, quando escreve aos Filipenses, já havia dito para eles: olha, irmãos, para mim o morrer é lucro.
e o viver é Cristo. Eu tenho a impressão, Devanir, eu não sei se eu estou equivocado demais, que muitos membros de igreja, não vou falar de discípulos de Jesus, mas muitos membros de igreja, lendo essa passagem que Paulo fala que para ele morrer era lucro, ele fala assim: pastor, prefiro viver no prejuízo. Para Paulo, morrer era lucro porque ele está com Cristo, que ele diz o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Como falamos anteriormente, a morte é inevitável. Vamos, pois, tomar uma decisão firme de morrer vivendo primeiro para Deus, vivendo para o nosso Senhor, servindo ao nosso Redentor. Tomemos essa decisão, na vida e na morte. Nós queremos ser do Senhor. E vamos também aproveitar da melhor maneira esta vida que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos conceda, meus irmãos, a bênção de nós sermos despedidos em paz, com a consciência tranquila de que de termos vivido até o último momento, desejando e fazendo de coração aquilo que Deus planejou e tinha preparado para a nossa vida. E o maior exemplo que nós encontramos disso na Bíblia, meus irmãos, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor. Morreu glorificando ao seu Pai, realizando a obra que lhe foi confiada, humildemente e de maneira voluntária e resoluta, foi até as últimas consequências, pois o que mais lhe importava na vida era fazer a vontade de seu Pai. E antes de dar o seu último suspiro, Jesus bradou: Tetelestai, tudo está consumado. Fiz o que me foi confiado para fazer, terminei a minha missão, concluí o meu trabalho. Que eu e você tenhamos essa bênção, queridos, de saber que só seremos recolhidos quando terminarmos o trabalho que o Senhor nos confiou. Não fica empurrando com a barriga, não. Faz o trabalho. Eu quero concluir lembrando a história aqui de Moisés, não é? Falamos isso hoje de manhã. Moisés conduz o povo, depois de quase 39 anos, peregrinando no deserto. E quando ele se aproxima da terra prometida, Deus o leva ao alto de um monte, e Deus lhe mostra toda a terra que o seu povo haveria de herdar e que estava para conquistar ainda. Mas Deus mostra: Moisés, olha, isso aqui vai ser possessão de Israel, aqui de Israel, aqui também, ó, a divisa vai ser aqui ao norte, ao sul aqui. Deus lhe mostrou tudo. Sabe por quê? Porque ali terminava a sua missão, o seu trabalho. Diz que depois que Deus mostrou tudo, Deus desligou lá o botãozinho, estava em on, pôs off. Foi assim que Moisés morreu, 120 anos. Diz lá, vai lá no texto, e você vai ver, cheio de vigor, de disposição. Os seus olhos, as suas vistas não se escureceram, e nem o seu vigor se abateu. Mas Deus só fez assim no botãozinho, desligou, e Moisés foi recolhido na presença do Senhor. Então, meus queridos irmãos, que nós nesse tempo de pandemia não fiquemos atemorizados, porque, conforme eu estava dizendo, se nós ainda não terminamos o que Deus nos
nos confiou, colocou em nossas mãos, não vai ser Covid, não vai ser câncer, não vai ser qualquer outra enfermidade, não vai ser qualquer outra coisa que vai nos impedir de concluir, de fazer o que Deus tem para nós. Então não fica chateado, não fica triste pensando, será que eu vou morrer? Você vai, mas não sei quando. Então, mas viva, disponha a servir ao Senhor, se coloque nas mãos de Deus. Aproveite com a sua família essa vida que Deus te dá, porque nós já não temos mais todo o tempo do mundo. Que Deus nos abençoe.